Salve, doutores! Meu nome é William Reis e hoje a gente vai para a nossa aula número 4 de análise técnica e é a nossa última aula, né? E aí espero que você esteja gostando desse conteúdo, que esse conteúdo gere crescimento para você, que esse conhecimento possa fazer você ter ali uma noção melhor sobre análise técnica, né? E esse é o nosso objetivo. Trazer esse conteúdo para você, trazer esse conhecimento de maneira gratuita e que possa te engrandecer. Por isso que a gente está trabalhando nessa parte de educação, porque eu pessoalmente acredito muito nisso, acredito que quanto mais as pessoas tiverem conhecimento, mais elas vão crescer. E aí, como eu tenho um pouco de conhecimento na parte de finanças, eu compartilho com vocês, né? E aí, se vocês tiverem conhecimento em outras áreas, compartilhem com a gente também, e assim a gente tende a evoluir, tá bom? E aí, doutores, olha só, uma breve apresentação minha, em todos os vídeos eu estou me apresentando, né? Mas eu não sei se você está aqui na primeira vez. Se for a primeira vez, você está assistindo aqui a aula número 4, volta lá na primeira aula, assiste ali em sequência, né, para você aprender o conteúdo de maneira mais completa. E aí é o seguinte, doutores, meu nome é William Reis, tenho 23 anos, me formei em administração, tá? Hoje sou assessor de investimentos da XP, sou daqui de Goiânia e sou criador da Escola de Investidores, tá bom? Aí, essa escola a gente tá trabalhando com ela aqui no YouTube, tá? Então já se inscreve aqui no nosso canal para a gente crescer cada vez mais, conseguir compartilhar cada vez mais aí conteúdos de educação financeira. E a gente vou deixar aqui na descrição o nosso Instagram, tá? E aí já entra lá, já segue a gente. Eu posto muito conteúdo lá no Instagram também. Diariamente estou postando lá os stories, tem posts que a gente grava e manda para lá para poder ter mais ali uma forma de contato com vocês. O Instagram é bom porque a gente consegue ter o direct, consegue ter um tipo de interação diferente, né? E é o seguinte, doutores, vamos fazer aqui um breve resumo sobre o que a gente viu nas aulas anteriores, tá? A gente começou lá na aula 1 estudando um pouco sobre análise técnica, vendo ali que a análise técnica é o estudo dos preços, a gente viu os tipos de gráficos ali, os em linhas, barras e os candlesticks, né? A gente viu os tempos gráficos também, a gente viu ali os tipos de operações, day trade, swing trade, position trade, a gente viu na aula 2 as tendências que o mercado só anda para cima, para baixo ou para o lado. Aí a gente viu também ali as tendências primárias, secundárias e terciárias. Na aula passada a gente viu sobre os pivôs de alta e de baixa. E aí hoje a gente vai estudar sobre suportes e resistências, tá bom? E é o seguinte, suporte e resistência. Doutores, quando a gente está olhando ali o gráfico, normalmente chega em alguns pontos ali que o preço ele tende a parar de subir ou ele tende a parar de cair. Nesses pontos a gente chama de suporte ou de resistência. O suporte fica na parte de baixo ali e a resistência na parte de cima, tá bom? E é o seguinte, isso vai trazer indicações para a gente no momento certo de entrar ou de sair de uma operação, tá bom? E aí é o seguinte, nessas regiões a gente costuma ter um grande volume de ordens, tanto de comprar quanto de sair, que aí começa a dificultar o rompimento ali daquele ponto, né? E aí, olha só, vamos lá para o suporte. Quando os preços eles vêm caindo, chega num certo ponto onde os compradores falam, rapaz, aqui esse negócio está muito barato, vamos começar a comprar. E aí começa então um volume muito grande de ordens de compra. E aí quando o ativo bate ali, ele tende a voltar a subir, porque a força compradora entra com força. Então a gente começa a ver esse comportamento aqui, olha só. O ativo ele chega, bate um certo preço, sobe. Volta de novo, bate um certo preço, sobe. Porque o mercado vai estar nessa eterna briga entre compradores e vendedores, né? Então, quando chega nesse ponto aqui, compradores não deixam. Falam, cara, tá muito barato, vou começar a comprar. E aí o ativo não passa daqui. E aí lembra que a gente estudou na aula passada sobre os pivôs. Quando o suporte ou a resistência ela é ultrapassada, aí ele tende, nesse caso, a cair muito e quando a resistência tende a subir muito, tá? Aí resistência. Quando os preços eles sobem, eles vão subindo, chega num certo ponto, os vendedores falam, cara, tá muito caro isso daqui, vamos começar a vender. E aí os ativos começam a cair, porque uma força vendedora muito grande começa a entrar
e aí o negócio não consegue passar um determinado ponto, né? Ele chega lá, bate, volta, chega lá de novo, bate, volta. E aí fica nesse comportamento. Essa parte de cima então é a resistência. E aí quando ele ultrapassa a resistência, ele tende a subir muito ali o preço da ação, né? Aí entra lá no pivô que a gente viu na aula passada. Então é mais ou menos assim que funciona esse negócio de suporte e de resistência. Chega em um determinado ponto onde as forças compradoras ou vendedoras começam a entrar com muita força e aí o ativo trava, ele não passa daquele ponto, né? Aí quando passa tende a subir ou cair muito, tá? E aí suporte e resistência, quando essas forças são ultrapassadas, são rompidas, o ativo ele vai tender a subir ou então cair com força, como eu tenho explicado para vocês, tá? E aí acontece um evento bem interessante quando há esse rompimento para cima ou para baixo, que é o conceito de bipolaridade, tá? E olha só, quando uma resistência é rompida, ela se torna um novo suporte. E quando o suporte ele é rompido, ele se torna uma nova resistência. E aí, lembrando que lá na aula 1 eu falei que análise técnica é o grande estudo ali de estatística. A gente vê o que aconteceu no passado e tenta projetar o futuro com isso. E a gente costuma ver muito esse tipo de comportamento. Quando o ativo ele vem despencando e rompe ali o suporte dele, normalmente quando ele volta lá no antigo suporte que agora se torna resistência, né? E volta. Então a gente costuma ver esse tipo de comportamento. Por isso que a gente tem essa questão da bipolaridade. Então normalmente quando o ativo ele ultrapassa uma resistência, aquela resistência se torna suporte, porque o ativo vai bater ali de novo e ele volta a subir. E quando o ativo ele ultrapassa, rompe ali o suporte, ele tende aquele suporte ser uma nova resistência, porque o ativo ele vai subir, bate ali de novo e volta. Então esse é o conceito de bipolaridade, que é bem interessante também de saber ali nas suas operações, tá bom? E aí é o seguinte, quando você for operar, sempre faça o gerenciamento de risco, coloque stop ali na sua operação, tá bom? Então antes de entrar, defina o preço-alvo e o seu stop. Se você está entrando em uma operação e você não sabe o que você está fazendo, é certeza que você vai perder dinheiro. Você pode até ganhar ali na sorte uma ou duas vezes, mas você vai perder fatalmente. Então eu vou entrar no ativo, se esse ativo bater até certo ponto eu saio, se ele cair aqui eu travo, vou perder só 5%, por exemplo. E aí faça sempre ali o seu gerenciamento de risco. Então, se eu ganhar, eu vou ganhar 10, se eu perder, eu perco 3, por exemplo. Tenha sempre isso claro, porque senão você vai perder dinheiro. E aí, mais importante do que ganhar é sobreviver no mercado. Não adianta nada você ganhar uma, duas vezes e quando perder tudo e sair do mercado e dizer que bolsa é cassino. É erro seu, você que fez operações erradas, não fez uma gestão de risco ali interessante, tá? Então, mais importante ali do que sair ganhando sempre é você sobreviver. Então, coloque sempre o stop, tá? E não existe estratégia certa ou estratégia errada. Existe a sua estratégia. Como eu fiz ali nos vídeos anteriores sobre como montar uma carteira de investimentos, eu falo lá, carteira de investimento é algo personalizado. Cada pessoa vai ter a sua. Então, não tem como eu falar que algo é certo para você ou errado. Você tem que se conhecer, conhecer o seu perfil. Em cima disso, você vai criando a sua estratégia, né? Então, tem gente que gosta mais de um tipo de operação, gente que gosta mais de outro tipo de operação, mas você tem que criar a sua estratégia, tá bom? E sempre coloque ali o seu stop, faça um gerenciamento de risco. Porque se você não fizer, você pode ganhar uma, duas, 10 vezes, mas quando você perder, essa perda pode te causar ruína. Então, muito cuidado com isso daí, tá bom? E aí, nessa parte aqui de prática, eu fiz com os nossos alunos, tá? Aqui não vai ter como a gente fazer, mas é isso daí, doutores. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que esse conteúdo tenha te gerado crescimento como investidor, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta aqui abaixo. Ou então vai lá no nosso Instagram para a gente conversar pelo direct, conversar de maneira mais próxima por lá, tá? Fiquei muito feliz aqui de ter feito esse conteúdo para vocês. Espero que você tenha gostado também desse conteúdo. Foi feito com muito carinho aí para você, tá bom? Então, se inscreve aqui no nosso canal como uma forma também de agradecimento. Curte, compartilha com seus amigos. Coisas simples que você
faz, mas que me ajuda demais, tá bom? E esse conteúdo tá aí, está entregue, deu um pouquinho de trabalho para fazer, foram pesquisas fazendo, preparar os slides, mas tá aqui, tá entregue. Então, vamos fazer a reciprocidade. Compartilha aí esse conteúdo com seus amigos, se inscreve aí no Escola de Investidores, tá? Para a gente continuar crescendo aí. E é isso daí, doutores. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Abraço, valeu e até o próximo vídeo.